Olá, querido aluno, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jéssica e agora nós daremos início a mais uma aula de História. Hoje nós falaremos sobre o processo de formação da Roma Antiga. Vamos lá? Bom, de acordo com a explicação mitológica, a origem de Roma se daria através do mito de Rômulo e Remo. Segundo essa história de Rômulo e Remo, que são dois irmãos gêmeos, eles teriam sido jogados no rio, na Itália, e teriam sido resgatados por uma loba, como você pode ver na imagem. Essa loba teria amamentado as duas crianças até que elas fossem encontradas posteriormente por um casal de pastores. E aí, depois de adultos, eles teriam retornado à sua cidade natal, que era chamada Alba Longa, e teriam aí ganhado terras para fundar uma nova cidade, que seria justamente denominada Roma. Então, a explicação mitológica é essa, a partir do mito de Rômulo e Remo. Já uma perspectiva histórica, a explicação da origem de Roma é a partir da mistura de três povos que foram habitar na região da Península Itálica, que são os gregos, os etruscos e os italiotas, que, de acordo com como você pode imaginar no mapa, que demonstra aí toda a região da Península Itálica, a área verde corresponde à área que era habitada pelos etruscos, de amarelo nós temos a área habitada pelos italiotas e em vermelho a área que era habitada pelos gregos. Então, a partir da fusão, da mistura da cultura desses três povos, teria se dado origem à Roma Antiga. Muito bem. Esses povos teriam desenvolvido nessa região, na Península Itálica, uma economia baseada na agricultura e nas atividades pastoris. Era comum também uma característica em relação à religião desses povos era o politeísmo, ou seja, eles adotavam deuses semelhantes e eram vários. Um exemplo disso é a deusa Ceres, uma antiga deusa romana que era justamente a deusa relacionada à fertilidade e, portanto, também à agricultura. E como é que estava organizada a sociedade romana? Então, a sociedade romana ela era representada a partir de uma pirâmide social, onde os patrícios estavam no topo dessa pirâmide, logo seguidos pelos plebeus. Os patrícios eram os nobres e também os que mais tinham terra. Já os plebeus, eles eram homens livres e não possuíam direitos políticos. Eram artesãos, eram os comerciantes e também tinham pequenas propriedades. Logo abaixo, nessa pirâmide social, vinham os clientes e os escravos. Os clientes eram como se fossem os funcionários dos patrícios, ou seja, eles prestavam diversos serviços àqueles que estavam no topo dessa pirâmide. E depois, na base, tínhamos os escravos, que eram quem sustentavam basicamente essa sociedade com o seu trabalho. Geralmente, os escravos eram os prisioneiros de guerras e os seus descendentes também. Então, assim como os descendentes dos patrícios, que eram geralmente aqueles fundadores de Roma, estariam lá no topo dessa sociedade, os descendentes dos escravos também, consequentemente, estariam aí na base dessa pirâmide social e eram aqueles que trabalhavam, para pagar suas dívidas e não tinham privilégios dentro dessa sociedade. Vamos falar em seguida sobre o sistema político de Roma. Nós vamos ver bastante detalhes sobre esse aspecto de Roma antiga. A princípio, a Roma era uma monarquia, já que era uma cidade governada por um único rei. Esse rei, lógico, ele era de origem patrícia, ou seja, vinha de origem daquela classe que estava no topo da pirâmide social, como nós falamos anteriormente. Lembre também que uma monarquia é uma forma de governo em que um monarca, ou seja, há uma única pessoa no comando, no governo, aquela que detém todo o poder, e geralmente é o rei ou o imperador, tá bom? O primeiro rei de Roma teria sido então Rômulo,
que teria governado aí de 753 a 715 a.C. Bom, como nós falamos, a origem de Roma, de acordo com a perspectiva histórica, ela se dá a partir da fusão de vários povos. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses povos formadores, né? Então, segundo especialistas, a fundação de Roma ocorreu a partir da construção de uma fortificação criada pelos latinos e sabinos, sendo que esses dois povos tomaram essa iniciativa porque eles resistiam às investidas militares feitas pelos outros povos, né, pelos etruscos. No entanto, os mesmos etruscos viriam a dominar a região um pouco mais tarde, lá no século 7 a.C. E a partir da fixação desses povos é que compreende-se historicamente o início da civilização romana, tá bom? E temos aí as principais características, né? Os latinos, eles eram bons pastores e eles viviam à margem do rio Tibre. Já os etruscos, antes da criação de Roma, se destacavam como uma das principais civilizações que viviam na porção central da Península Itálica. Cerca de 12 centros urbanos eram distribuídos nessa região e tinham uma economia que era estruturada em razão das intensas atividades comerciais. Então, veja bem, um dos povos eram pastores, né? Outro povo, nós já estamos vendo que eles têm uma habilidade e uma economia mais baseada nas atividades comerciais. Esse desenvolvimento se deu também em virtude das boas relações firmadas com os fenícios, que estavam fixados na porção norte do continente africano. Eu quero também destacar aqui que os fenícios, eles eram povos bem habilidosos e eles se destacavam pelas suas atividades de navegação, construções de navios e outros. Bom, como citado, Roma, a princípio, era governada a partir de um sistema monárquico. Então, a monarquia romana, né, onde o rei exercia as funções executiva, judicial e também religiosa, era também assistido pela Assembleia Curiata, ou seja, eles tinham esse suporte. Na Assembleia Curiata a Assembleia Curiata era formada por 30 chefes de famílias do povo, né? Ou seja, era um conjunto de representantes das famílias que pertenciam ao povo. A sua fundação mudou ao longo dos séculos, mas eram basicamente responsáveis por elaborar as leis, né? Também os recursos jurídicos e ratificar ou corrigir a eleição do rei. Em certos períodos, a Assembleia Curiata teve também mais poder que o Senado. Então, veja bem aí na imagem ilustrada, né, como que seria mais ou menos a Assembleia Curiata. Seria um momento em que esses membros do povo se reuniam para discutir as leis, né, e tomar também decisões. Ainda dentro da estrutura do poder monárquico romano, existia o Senado, que era composto pelos patrícios. Lembra, os patrícios são aqueles membros do topo da sociedade romana nesse período. A função principal deles era assessorar o rei e tinha o poder também de vetar as leis apresentadas pelo monarca. As lendas narram também que os acontecimentos dos 7 reinados da época, durante o governo dos 3 últimos, que eram etruscos, o poder político dos patrícios declinou. E a aproximação dos reis com a plebe descontentavam os patrícios, ou seja, os patrícios que estavam no topo dessa pirâmide, eles queriam também fazer aquela manutenção dos seus privilégios. E qualquer movimento de aproximação ou de ascensão e maior influência da plebe, que era uma classe inferior, claro, automaticamente traria o descontentamento para esses que estavam no topo. Bom, logo depois, Roma se tornaria uma república e agora nós vamos ver um pouquinho mais de detalhes sobre esses aspectos. A implantação da república significou a afirmação do Senado, que era aquele órgão de maior poder político entre os romanos. O poder executivo ficou a cargo das magistraturas, que eram ocupadas pelos patrícios. A República Romana foi marcada pela luta de classes entre patrícios e plebeus.
Os patrícios lutavam para preservar seus privilégios e defender os seus interesses políticos e econômicos, né, que queriam manter os plebeus sob a sua dominação. E aí foi quando em 449 e 287 a.C., os plebeus teriam aí se organizado, né, feito algumas revoltas e com essas medidas teriam ganhado algumas conquistas, né, com algumas leis, como a lei das 12 tábuas, as leis licínias, eles teriam garantido uma melhor posição dentro dessa estrutura política. Com a proclamação da República, os patrícios passaram a controlar o poder, reservando, né, também para si os mais altos cargos do governo. Então, a República Romana passou a ser governada por magistrados, pelo Senado e pelas assembleias. E quem eram esses magistrados? Eram geralmente os cônsules, que eram aqueles que comandavam o exército, os pretores, que eram os responsáveis pela aplicação da justiça, os questores, que cuidavam da arrecadação de impostos, e os edis, que eram os responsáveis pelo policiamento e pela observação, né, e manutenção da conservação da estrutura de ruas, né, e também pela organização de espetáculos públicos, por exemplo. Já as assembleias, né, que eram duas no início na Roma, né, Roma República, eram a Assembleia das Tribos e a Assembleia Centuriata. A Assembleia das Tribos reunia dos cidadãos, que era uma reunião dos cidadãos conforme o local de residência ou a origem. Já a Assembleia Centuriata era a reunião dos cidadãos em centúrias, que eram unidades do exército. Segundo também, de acordo com o grau de riqueza, votava as declarações de guerra, os acordos, né, entre outras questões. Tá certo? É importante nós destacarmos que as mulheres, os plebeus e os escravos eram excluídos da vida política de Roma nessa fase. Então, eles não podiam participar de nenhuma dessas duas assembleias. Essas decisões também, as principais decisões eram tomadas no Fórum Romano, que era uma praça pública, né, e era o principal local em que a vida política acontecia na cidade. E na imagem você vê aí onde eram, né, são as ruínas do Fórum Romano lá na Itália. Havia ainda também dentro dessa estrutura os censores e o ditador. Os censores faziam a contagem da população, era uma espécie de censo, e o ditador governava Roma com plenos poderes por um período de 6 meses em caso de grave ameaça à república. Então, eram como se fosse, o ditador era como se fosse uma espécie de, uma função para resguardar, né, o sistema político republicano. Roma teria passado também por uma fase de expansão, né, onde as conquistas romanas teriam sido marcadas pelo domínio de toda a Península Ibérica. Então, vai ocorrer também as guerras que nós vamos conhecer como as guerras púnicas, né, que vão garantir, vão marcar esse processo de expansão, ou seja, de crescimento do território romano. E vai haver também uma fase de crise da República, marcada principalmente pelas diferenças sociais e pelos maus tratos as quais os escravos sofriam. Então, principalmente por conta das revoltas realizadas por essa classe, a República Romana teria sido ameaçada, ou seja, teria entrado em crise. E aí nós temos uma figura marcante, que é a de Espartaco, que seria um gladiador, aí que teria liderado algumas dessas revoltas escravistas. Bom, vamos então agora fazer o exercício da nossa aula de hoje. Sobre a versão mitológica da origem de Roma, nós podemos afirmar que 2 irmãos gêmeos fundaram a cidade de Roma, Rômulo e Remo. B, os irmãos Green foram seus fundadores. Foi fundada por bárbaros invasores, ou Júlio César foi o seu fundador. De acordo com a nossa aula, né, a origem mitológica seria a partir da história de Rômulo e Remo, que teriam sido abandonados em um rio e teriam sido amamentados e criados por uma loba e depois por um casal de camponeses.
E a segunda questão, na República Romana, a violência contra os escravos causou dezenas de revoltas. Quem foi o líder de uma das principais revoltas de escravos entre 73 a 71 a.C.? Espartaco, o rei, Rômulo ou Remo? De acordo com a nossa aula, Espartaco teria sido um gladiador, né, um escravo que teria liderado algumas dessas revoltas. Muito obrigada, nossa aula de hoje encerra por aqui. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!